Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço pela oportunidade de entrar na vossa casa. Hoje nós vamos falar um pouco, você acabou de participar da palestra da Pastoral do Batismo aqui na nossa diocese, uma palestra que foi ministrada no Seminário Diocesano, já a segunda vez que eu dou essa palestra. Dei essa palestra em 2015 e vou dar de novo essa palestra agora em 2016. É um prazer muito grande partilhar um pouco com vocês da minha experiência sobre essa temática tão bonita que são os sacramentos da nossa igreja. Então, o que seria um processo formativo, né? Você que passou aí a manhã inteira de sábado no Seminário Diocesano, refletindo um pouco sobre essas temáticas para que você possa ministrar melhor as palestras sobre os neófitos, sobre os novos filhos de Deus, sobre também os catecúmenos e também, de repente, também no RICA, que é o Rito de Iniciação Cristã para Adultos. Não sei qual a sua realidade, mas sem dúvida nenhuma você parou um pouco para refletir, para estudar e para rever as temáticas que envolvem essa questão que é tão importante dentro da Igreja Católica, que é o Rito de Iniciação Cristã e especificamente o batismo. O que seria um processo de formação, Como aqui está no slide, sair um pouco da prática, ir para a teoria e reformular a prática. Costumo dizer nas minhas aulas de metodologia do estudo da pesquisa que uma pessoa que não tem teoria, ela também não tem prática. Uma pessoa que tem teoria, ela imita alguém ou alguma coisa que foi ensinada a ela e sem refletir sobre o que é a coisa em si. Claro que quando a palavra prática foi traduzida para o português, do grego praxis, perdeu essa questão reflexiva. Hoje a prática é mais uma atuação. Mas quando eu atuo e não sei o que é, na verdade eu não tenho prática, eu estou imitando alguém. Então o objetivo de você participar de um processo formativo, como esse que você está participando agora no seminário, é que você possa verdadeiramente entender a fundo as temáticas que envolvem a tua formação. No caso hoje é o batismo. Se você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver outras palestras, eu também ofereço outros CDs com outras palestras, então a formação é sempre assim. É você parar um pouco, refletir sobre a sua prática. E muitas vezes você vai ver que a sua prática, às vezes, não tem teoria nenhuma. Tá? A sua prática, às vezes, está só no campo da imitação. Então, é muito bom que você pare um pouco, estude um pouco, reveja os conceitos, para que você possa fazer as coisas de uma maneira mais adequada. Tá? Vamos lá. O que é o batismo em si? A gente vai entrar agora na celebração do mistério cristão, que é a segunda parte lá, aliás, a terceira parte do catecismo da Igreja Católica, a celebração do mistério cristão. Deixa eu pegar o catecismo aqui. Isso, vou ficar aqui do meu ladinho. Os sacramentos da Igreja levam os cristãos a tocar nas vestes de Jesus, como essas forças que saem do corpo de Cristo. Então a gente tem aí os afrescos da catacumba de São Pedro e São Marcelino, no século IV, na Via Salária. Então, o mistério da vida cristã é esse. Os sacramentos, vamos passar pela definição dos sacramentos daqui a pouco. A gente tem os 7 sacramentos. Os sacramentos de iniciação cristã, o batismo, a primeira comunhão, a crisma e a confirmação. Os sacramentos de cura, a penitência e o viático, a unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. Voltando aqui no slide anterior, o que seria a celebração do mistério cristão? Seria você verdadeiramente entrar de corpo e alma, dando o seu fiat, dando o seu sim, tal como Maria, ao ministério de Jesus na Galileia. Jesus, quando começa o ministério, ele vai apresentar a pessoa dele. Ele vai se auto-intitular o Filho de Deus vivo, o Messias enviado, o Messias anunciado pelos profetas, até aí ótimo. Agora, ele vai fazendo com obras, executando com obras, aquilo que ele disse em palavras. E o vértice disso, o mais alto cume dessa palavra, é quando ele ressuscita dos mortos. Então, o mistério cristão seria verdadeiramente o abraçar o próprio Evangelho, que é o Jesus Cristo. Lembro para você que o Evangelho não é uma palavra ou simplesmente é um livro. Não. O Evangelho é uma pessoa. Claro que essa pessoa também é a palavra de Deus.
É interessante você perceber a questão do monoteísmo judaico, do monoteísmo islâmico e do monoteísmo cristão, e também do profetismo judaico, do profetismo islâmico e do profetismo cristão. No judaísmo e no islamismo, o profeta não é Deus. A mensagem também não é um profeta. O profeta é o mensageiro. No cristianismo, não. O profeta é Deus, a mensagem é Deus e Jesus é a mensagem, é a palavra e é o mensageiro. Nesse sentido, abraçar o ministério, ou o mistério cristão, melhor, é você verdadeiramente se entregar de corpo e alma, com fé, mas com razão, tá? Nesses sacramentos que foram instituídos pelo próprio Cristo. Vamos avançar aqui, já falei os 7 sacramentos da igreja, né? E o que são os sacramentos? Qual a definição clássica dos sacramentos, né? Os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos pelo próprio Evangelho, que é o Jesus, tá? Por Cristo, para a nossa salvação. Então, repetindo lá o Catecismo da Igreja Católica, no seu item 1131, sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Cristo para a nossa salvação. Essa é uma definição clássica dos sacramentos da Igreja, e a gente vai agora iniciar esse percorrer. O que é um sinal? O que é uma coisa eficaz? O que é a graça de Deus? Vamos lá então. O que é um sinal? Um sinal, um rito. O homem, a humanidade, é altamente visual, tá? Nós vivemos em um sistema de sinais, de ritos e de símbolos. O homem sem símbolo, ele perderia o seu norte. O homem vive assim o tempo inteiro. Por exemplo, aqui você está me vendo na sua casa, no canal do YouTube, se eu fizer assim, você vai entender o que eu estou dizendo, sem eu mesmo falar. Se eu fizer assim, você vai perceber que eu vou estar em oração. O sinal, o rito e o símbolo fazem parte da vida do homem desde sempre. A primeira linguagem do homem, a primeira forma de escrita humana, não é uma escrita fonética tal como a nossa, é uma escrita simbólica. Então o rito faz parte da vida do ser humano. O rito vai nos aproximar de pessoas que talvez não nos entendam na língua, na fala e na escrita. Então o homem, ele precisa de estruturas visuais, de estruturas que toquem os seus sentidos. E é por isso que a igreja, sabiamente, desde todos os séculos, sempre utilizou os símbolos para aproximar o crente, para aproximar o catecúmeno, para aproximar aquele que quer ser cristão. Ela vai utilizar os símbolos para que as estruturas visíveis toquem os sentidos do crente. Esse é o objetivo de ter sinal. Claro, se você é católico, você sabe muito bem disso. A Igreja Católica é uma igreja altamente visual, mas não apenas. Ela também é auditiva e totalmente sensorial. Quando você vai e recebe o corpo de Cristo, você sente o gosto do pão, porque Jesus se transubstancia na espécie do pão e do vinho. Quando você entra na igreja e você sente o cheiro do incenso, aquilo te remete a uma celebração litúrgica. Quando o bispo vai te ungir crismado, você vai sentir o óleo e você vai sentir o cheiro também do óleo. Muito interessante o rito do batismo, né? Que o Espírito Santo penetra em seu corpo como se olha em seu peito. Então são sinais. É a água benta, são os sacramentais, né? São os gestuais do sacerdote, os gestuais da própria Assembleia. Então o homem precisa de estruturas visíveis. E aí eu tenho um sinal visível, estruturado, ordinário, isso quer dizer, teve uma ordem da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Isso é um sacramento da igreja. Então eu tenho um sinal visível, eficaz, da graça de Deus, instituídos por Jesus para a nossa salvação. Bruno, mas Deus só age
através de estruturas visíveis e ordinárias, como nos sacramentos? Não, logicamente que não. Porém, se você foi batizado e sentiu a água caindo na sua cabeça, mesmo quando jovem, aquilo foi um sinal. E você tem certeza que aquilo aconteceu na sua vida. Deus age de maneira extraordinária? Age. Mas qual o certificado disso? Costumo dizer, qual a certeza que você tem que Deus agiu de uma maneira extraordinária? A fé. A fé deve ser alicerçada por questões racionais. E as questões racionais passam também por estruturas visíveis. Olha que interessante. Costumo dizer lá com meus alunos da universidade, né, que estão aqui, alguns aqui assistindo a palestra, que muitas vezes nós precisamos de estruturas visíveis até para a nossa formação acadêmica. Quando eu terminei minha graduação em História, eu recebi um papel para que eu possa gozar das prerrogativas do magistério. O que é o magistério? É a autoridade que eu tenho de ensinar, de entrar dentro de uma sala de aula. Se o reitor da universidade levantasse apenas a mão e colasse o grau, que é toda uma cerimônia de colação de grau para o aluno estar formado, né? E não me desse papel nenhum, eu não poderia gozar dessas prerrogativas. O homem necessita desses sinais visíveis. E, sabiamente, Jesus e a igreja instituíram esses sinais. Agora, é um sinal que ele vai remeter não ao material em si, ele vai remeter ao sobrenatural, ele vai remeter a um transcendente. E essa é a graça de nosso Senhor Deus. Deus dispensa a sua graça, primeiro porque é extremamente misericordioso. No ano de 2015 e 2016, nós estamos vivendo o ano extraordinário da graça, né? O ano da misericórdia, aliás. Ele é um Deus que vem ao encontro do homem. Eu fiz também um vídeo sobre a carta bula do Papa, Misericórdia Vultus, né? Que você também vai ter disponível para você. E uma das coisas que é interessante nesse diálogo do Papa na bula é que ele diz que uma pessoa que tem misericórdia com a outra, subentende-se que a pessoa tem algo a oferecer. Por exemplo, não existe misericórdia entre a Trindade. Deus Pai não tem misericórdia de Deus Filho, não tem misericórdia de Deus Espírito Santo, porque são ambos Deus. Né? Ali reina o amor. Agora, Deus tem misericórdia de mim porque eu tenho algo que Deus não tem. E por isso que Deus me olha de uma maneira benevolente. Por isso que Deus me olha de uma maneira misericordiosa e justa. Então, a graça de Deus pressupõe um Deus que nos ama e nos olha com amor e envia seu próprio Filho para a remissão dos pecados. E esse próprio Filho estabelece comportamentos, sinais sensíveis e eficazes para eu alcançar plenamente a graça de Deus. Se existe um mandato para isso, por que eu vou contar com algo extraordinário? Se eu tenho algo visível, se eu tenho algo que eu consigo sentir, se eu tenho algo que penetra como um óleo no meu peito. Entende? Seria quase que uma irracionalidade eu contar com algo totalmente invisível, visto que eu tenho algo que é visível e que também é extraordinário e que também contém a graça de Deus e que também é eficaz. Esse é o sacramento da igreja. A palavra, né? Então, da graça de Deus, instituídos por Cristo para a nossa salvação. A palavra, et verbum carum factum est, né? Lá em João, a gente tem aqui a pintura belíssima de Leonardo da Vinci. Né? Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se encarnou. Ele, sendo o próprio Deus, ele tem autoridade para ordenar comportamentos que o aproximem da graça do próprio Deus, que aproximem da graça de Jesus, que o aproximem da graça santificante do Divino Espírito Santo. Então, é uma palavra que tem um conteúdo de ordem. Se você é cristão, se você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, só que você aceita esse Jesus dentro de uma igreja que foi instituída por Ele próprio, e você tem meios, caminhos e comportamentos para alcançar plenamente a graça de Deus, por que negá-los? E é por isso que na Igreja Católica se batiza criança, porque eu não posso subtrair
uma criança dessa graça santificante, visível e eficaz. Olha que sensacional, tá? Quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Lá em Filipenses, Paulo, né? Então, esse é o sacramento da igreja. E essa é a mensagem daquele que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós, o querer e o executar. Aprove a Deus se revelar ao homem. Deus quis se revelar ao homem. Não foi o homem que encontrou Deus, foi Deus que foi ao encontro do homem. Claro que no Catecismo da Igreja Católica, na sua primeira parte, vai estar escrito lá, né? Homo capax Dei. O homem é capaz de Deus. O homem é possível ao homem verificar que existe um Deus, mesmo sem ter uma fé transcendental. Não é? Por exemplo, através de suas criaturas. Estava agora com um amigo conversando justamente isso. Você olha para a natureza, você olha para o universo, é tal como um quadro que não tem uma assinatura. Mas um quadro que não tem uma assinatura, sem dúvida nenhuma, pressupõe um pintor. Foi você que fez o universo? Nem eu. Então, segundo o beneplácito divino, Deus realiza em nós o querer e o executar. Aí a gente tem a pesca milagrosa, né, de Giacomo Negretti, está lá no Museu em Florença. A pesca milagrosa mostra um pouco da liderança de Jesus, né? Jesus que chega para os discípulos e para os apóstolos, ali ainda não discípulos nem apóstolos, e manda eles jogarem a rede ali. E os pescadores olham para Jesus, eu imagino, com um pouco de raiva, né? Porque trabalharam a noite inteira, nada pescamos, chega um Zé do nada e manda eles jogarem a rede. Olha, e eles obedientes, é claro que relutaram um pouco, né? A Bíblia fala muito bonito, labutamos a noite inteira e nada pescamos. Eles jogam a rede, né? Interessante a palavra que Jesus disse, né? Duque in altum est, avance um pouco para as águas mais profundas, né? É um pouco do sim, né? Do fiat, que cada um tem que dar quando recebe um sacramento. No caso do batismo, o sim dos padrinhos, o sim da família e o sim da própria igreja que acolhe aquele neófito, que acolhe aquela pessoa que está se aproximando da pia batismal e vai se tornar um novo cristão. Vamos avançar. Os sacramentos. Tem a Eucaristia, Jesus que dá o seu corpo e o seu sangue, Jesus que cura, né? E também Jacopo Negretti, lá em Firenze, 1548 também, Jesus que cura a hemorroísa. Então, mostra todos os atos de Jesus que vai ao encontro do homem de uma maneira altamente misericordiosa e deixa sinais. E é interessante que Jesus usa sinais até mesmo nas suas próprias curas. Ele, sendo Deus, usa estruturas visíveis, isso é interessante. Ele faz lá uma laminha, né, com cuspe e terra e passa no olho do cego. Ele manda lá o paralítico se banhar na piscina de Siloé. Olha que interessante. Ele fala para a menina, levanta-te, talita, cume. Ele usa estruturas que são telegíveis ao homem. Isso quer dizer que o homem vai entender. Se Jesus falasse numa linguagem angelical, não entenderíamos. Ele vem ao nosso encontro através de estruturas que têm sentido para a nossa vida. Tá? Que tem sentido. Isso é interessante. Tá? O sentido é algo que une. Tá? Diferente de diabolós, que desune. Uma coisa que tem um sacramento é algo que vai unificar. É um mistério, só que é algo que vai te aproximar de uma realidade transcendental. Jesus que se transfigura, ele vai mostrando para os apóstolos e para os discípulos que é Deus e que tem essa autoridade. Né? É interessante, depois da pesca milagrosa, os personagens ali ficam admirados. Né? Quem é essa pessoa? Jesus fala, né? Vinde e vede. Jesus que dá o seu próprio corpo, Jesus que cura, Jesus que se transfigura perto dos apóstolos. Interessante
Essa passagem da transfiguração é belíssima. Eu tenho à sua esquerda, eu tenho Elias, e depois eu tenho Moisés, que significam a lei e os profetas, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo que verdadeiramente era o Filho de Deus vivo, reconhecendo verdadeiramente que ele é o Messias enviado, que ele é o Messias que foi predito pelos profetas. Isaías, por exemplo, fala 600 anos antes de Jesus, e fala do servo sofredor, né? Daquele que reinará eternamente sobre o tronco de seu pai Davi. Né? Jesus que lava os pés dos discípulos e fala assim, olha, se você quer ser grande, repete esse sinal. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Tá? Jesus que ressuscita, aqui a gente tem a belíssima lá, passagem belíssima do Michelangelo de Caravaggio, né? Olha aqui, Tomé, aliás. Olha aqui, Tomé. Coloca a mão na ferida. Interessante o personagem de Tomé, né? Tomé, apesar de ser predito como, né, aquele que duvidou, eu acho que muito pelo contrário. Tomé ficou ali esperando ver o mestre, né? Ver o seguidor. Ele deve ter ficado muito angustiado, né? Porque se todos viram, por que ele não viu? Ele deve ter se questionado, né? Pô, eu fiquei 3 anos com ele, participei de tudo que ele falou, o amei profundamente, ele aparece, não aparece para mim? Então Tomé também teve fé. E Tomé, quando coloca a mão no lado aberto de Cristo e fala, né, meu Senhor e meu Deus, Jesus fala, né, bem-aventurados os que não viram, não tocaram e mesmo assim acreditarão. E é você que se aproxima do batismo, é você que se aproxima da Eucaristia, é você que se aproxima do sacramento da Crisma, é você que se aproxima do matrimônio, é você que se aproxima do sacerdócio, é você que no momento de dificuldade, de doença, se aproxima do sacramento da unção. Nós não vimos Jesus e cremos em sua palavra. E por crer em sua palavra, batizamos as crianças. Batizamos os neófitos. Batizamos os catecúmenos. Tornamos uma pessoa filha de Deus, incorporados ao corpo místico da Igreja de Cristo. Essa é a nossa fé, que recebemos dos apóstolos. Né? Uma palavra bonita de São Paulo, né? A fé que recebemos dos apóstolos, vô-lo transmitimos. Quando você está numa palestra, quando você está ministrando uma palestra sobre o batismo, você está verdadeiramente ensinando o que você recebeu do próprio Cristo e dos apóstolos. Né? Não podemos calar o que experimentamos. Assim é a igreja que foi fundada em Pedro, fundada pelo próprio Jesus e que foi empreendida pelos apóstolos. Tá? E a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, o maior empreendimento intelectual e caritativo da história da humanidade. Essa frase é minha, né? Sem dúvida nenhuma, é um empreendimento monumental. Eu falo para os alunos aqui também da faculdade, um empreendimento intelectual, porque pegou a grande cultura daquele período. Eu pego a cultura grega, eu pego a cultura clássica e eu pego a organização romana e também a contribuição dos povos bárbaros e formulo uma fé que é uma fé universal. Tá? É interessante que mesmo você católico, você pode pegar um protestante e ele essencialmente vai acreditar no mesmo Jesus que você acredita. Por quê? Porque a Igreja Católica sabiamente estabeleceu o cânon dos evangelhos. Então, um protestante que acredita na pessoa de Jesus, acredita na pessoa de Jesus que a Igreja Católica ajudou a purificar essa fé. Porque imagina se todos os textos apócrifos entrassem no cânon dos evangelhos. Hoje não teríamos de cristianismo, porque os 4 evangelhos são inspirados por Deus. Os outros livros são livros gnósticos, são livros que mostram Jesus uma pessoa que não é uma pessoa, é um espírito. Evangelho de Filipe, bem interessante. Estávamos caminhando, Jesus estava à nossa frente, de repente Jesus desapareceu, levantamos uma pedra e ele estava. Imagina se esse livro entra no cânon das Escrituras. Será que teríamos cristianismo tal como temos hoje? Então, sem dúvida nenhuma, a Igreja Católica é um grande empreendimento intelectual. E a gente tem a economia sacramental, ou a economia da salvação. Deus vai nos apresentando de maneira propedêutica, isso quer dizer, paulatinamente,
como uma pedagogia dos sacramentos, partes principais da nossa vida, né? Nós temos o nascimento, o batismo, nós temos o alimento, a Eucaristia. Nós, quando crescemos, entramos em conflito com os irmãos, e aí tem o sacramento da penitência. Eu, em vida adulta, eu preciso servir, e eu vou servir ou no sacerdócio ou no matrimônio, tá? E aí também tem a vida religiosa, claro, sem dúvida nenhuma, tá? E eu fico doente, e eu passo as intempéries da minha vida natural, né? Saúde, e eu preciso também de um viático, de um caminho seguro para encontrar o próprio Deus. Essa é a economia sacramental. E é interessante como que aos poucos essa moral cristã vai convertendo a moral romana. O cristianismo é um grande empreendimento por causa disso, porque o cristianismo converteu o maior império da terra, justamente com uma lei do amor. O Império Romano era um império duro, era um império sanguinário, era um império que impunha a sua ordem, a sua lei na bainha da espada. Tá? E a moral cristã, muito pelo contrário. A moral cristã era uma moral do amor, era uma moral que estava pautada na beleza de um Deus que ama e que te ama profundamente. Tá? E isso converteu o mundo. A mensagem do cristianismo, tenho falado isso em algumas aulas, inclusive em alguns cursos que eu tenho dado nesses últimos períodos, né? A mensagem cristã é avassaladora, porque é diferente da moral romana, é diferente de uma moral que não é cristã, porque a moral cristã está sentada no amor. E essa mensagem era extremamente comovente, porque quando você diz que ama uma pessoa, você está se dedicando também a ela de corpo e alma. E aí a gente tem Agostinho de Hipona, né? Aqui, 295, Confissões, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procuravas do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Santo Agostinho que era terrível, né? Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as criaturas, que não existiriam senão em ti. Tu me chamastes, e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulgurastes e brilhastes a tua luz, e afugentou a minha cegueira. Espergistes, né, a tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti, e te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes, e agora estou ardendo de desejo da tua paz. Olha, é um pouco dos sacramentos, né? Me tocastes, aspergistes o teu perfume. Olha que sensacional. A aspersão da água do batismo, sem dúvida, é o perfume de Deus. É o perfume de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é o perfume da igreja, que vai nos purificar desse pecado original. Não que a criança cometeu um pecado, tá? Mas quando meu pai morreu, me deixou dívidas. Eu vou ter que pagar essa dívida. E a criança nasce de novo com o batismo. Ela vai ser uma nova criatura, tá? E a iniciação cristã, por quê? Tem um vídeo também bem interessante, o RICA, né? Rito de Iniciação Cristã para Adultos, que eu dei lá na pastoral do batismo de Magé. Um abraço pessoal de Magé, né? Iniciação à Vida Cristã, por quê? E eu tenho lá no Catecismo da Igreja Católica, na página, no tópico 27, deixa eu pegar aqui para vocês, né? O homem é capaz de Deus. Ó, quando confessamos a nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia e vivida nas práticas dos mandamentos da nação, perguntando-nos o que significa crer. E aí o primeiro tópico, o primeiro capítulo do catecismo vai falar justamente isso. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E para Deus, e Deus, aliás, não cessa de atrair o homem
a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. É um pouco que fala também aqui o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, no seu livro mais famoso, né? Confissões. Então a vida cristã é isso. Se eu experimentei esse amor, eu jamais posso calar. É o filho pródigo lá de Rebrã. Eu experimentei esse amor, eu me deleitei nessa misericórdia, eu participo das instâncias da igreja, eu fui iniciado ao sacramento. Seria uma omissão e um pecado muito grande eu ficar quieto, eu me calar em detrimento dessa graça que me santifica, em detrimento dessa graça que me faz ser uma pessoa melhor, ou pelo menos, se não me faz imediatamente, me convida a tentar todo dia. Não posso calar o que experimentamos. E é por isso que você tira um dia na sua semana para dar palestra. É por isso que você acompanha os batizados. É por isso que você está no domingo, às vezes, entre aspas, né? Perde o teu domingo para acompanhar essas crianças que vão renascer da água do batismo. Porque você não consegue calar o que você experimentou. Se você percebe que a igreja, que a fé em Jesus, que a fé em Deus, que a comunidade, que os sacramentos são um bem, você quer comunicar. Porque isso é bondade, isso é caridade, isso é amor, isso é misericórdia. Né? Os cristãos se fazem, não nascem. Uma frase interessante de Tertuliano, né? A gente tem o martírio de perpétua felicidade, né? Que é um martírio no tempo de, se não me falha a memória aqui, Maximo, né? Que é um imperador romano, né? Aproximadamente no ano 100 e pouco. Os cristãos que eram perseguidos, né? Tertuliano também tem uma palavra muito forte, né? Sanguinis mártires semente Christiani sunt. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais matava cristão, mais tinham conversões. Então, esse é o nosso desejo, né? E aí vem o sacramento do batismo. O batismo, eu vou ler para você, que muito provavelmente o meu rosto está tampando uma parte do texto, tá? Eu vou ler para você. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-los de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo que há de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça, porque é dado mesmo aos culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado nas águas. Unção, porque é sagrado, é régio, como aqueles que são ungidos. Iluminação, porque é luz irradiante. Veste, porque cobre a nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda. E é sinal do senhorio de Deus. São Gregório Nazianzeno, né, doutor da igreja no século IV. Fala o que depois desse texto, né? Selo, graça, bondade, iluminação, veste de incorruptibilidade, né? Dado a quem não traz nada. E é por isso que é graça. É por isso que é graça de Deus. Então, essa é a beleza dos sacramentos da igreja, né? Vamos avançar. Jesus mesmo é batizado, e só isso já é uma coisa magnífica. Ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus vivo, né, se submete a um rito que se torna um rito universal, né? Qual que é a matéria do batismo? A água, né? Dai-me desta água. Esse diálogo com a samaritana é sensacional, né? Se você soubesse quem eu sou, quem me pediria água seria você, e não eu a você. Porque você bebe essa água, você pega essa água não vai saciar a sua sede. Eu vou te dar uma água que vai matar a sua sede eternamente, né? A palavra não da samaritana apenas, né? Mas de toda a humanidade. Lembro do Padre Francisco, sempre o Padre Francisco fazia essa homilia, eu me emocionava, né? Dai-me desta água, né? A humanidade que pede da água regeneradora do batismo, né? A gente tem o catecismo ainda, né?
concedeste aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Então, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que os filhos de Abraão atravessaram o mar vermelho a pé enxuto, nós somos prefigurados porque nascemos de novo da água e do batismo. E a iniciação à vida cristã, né? Crianças e pais e adultos, né? Para todos, o batismo é para todos, né? A gente tem os discípulos de Emaús, né? Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, iniciação à vida cristã, crianças e pais, é para todos. A iniciação cristã é para todos. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram, né? Então, a vida cristã é isso. A igreja batiza as crianças por isso. Ide por todo mundo e batizai-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia não está escrito, ide e batizai só os que entenderem. Ide e batizai só os adultos. Não, ide e batizai todos, né? Aqui a gente tem o direito canônico. O direito canônico 869 falam que outras igrejas cristãs que também batizam, tá? Então a gente tem as igrejas orientais, a veterocatólica, né? A Igreja Episcopal do Brasil, os anglicanos, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Igreja Metodista. Batismos válidos, ok? Igreja Presbiteriana, Igrejas Batistas, Igrejas Congregacionais, Igrejas Adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus e Amor, Igreja Pentecostal, Igreja do Brasil para Cristo, tá? Precisam de um novo batismo. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, igrejas brasileiras. Isso é interessante se você comprou o CDzinho da palestra, e depois, se você quiser também, se você não comprou e você está ouvindo de um amigo, e eu posso mandar para você esses slides para você ter também. Às vezes a pessoa chega, Bruno, eu participei de um batismo na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Não, ele tem que batizar de novo, tá? Batizam invalidamente. Então, batizam, mas não vale, tá? Testemunhos de Jeová, porque negam a fé na Trindade, tá? Então, além disso, batismo praticado por grupos religiosos não cristãos, como Umbanda, etc, tá? E aí, minha gente, a gente vai ficando por aqui, e eu te convido a continuar a formação, tá? Não para. Claro que esse vídeo aqui é muito simples, simplório, tá? Eu estou aqui falando de coisas que muito provavelmente você já ouviu, você está voltando a ver, de repente você já participou desse curso, participou de novo desse curso. Agora, é impossível que num curso de uma manhã, de uma tarde, numa palestra de meia hora que eu falei aqui, você se forme sobre a temática do batismo. O meu convite é que você leia o Catecismo da Igreja Católica. A primeira parte, principalmente, vai falar do credo, e a segunda parte vai falar dos sacramentos. Claro que é interessante você ler todo, mas o Catecismo da Igreja Católica vai nos apresentar de uma maneira substancial a temática dos sacramentos, né? E aí uma passagem que eu gosto muito, né? E sem dúvida o Papa Francisco participou, né, dessa feitura do documento, participou da comissão final do documento de Aparecida, né? Caminho, né? As nossas normas e disciplinas são caminhos, não portas, né? Cuidado com a burocratização dos sacramentos, tá? Claro que às vezes eu percebo que o sacramento ele é disposto de uma maneira, às vezes, que não é adequada. E por isso que a diocese tem uma pastoral do batismo. Por isso que as dioceses têm pastoral do batismo. Por isso que as paróquias têm a pastoral do batismo. Para que a pessoa tenha um conteúdo de fé e um conteúdo também doutrinário para melhor instruir os padrinhos, os pais, tá? Nessa questão. Agora, cuidado para não ser algo meramente formal e burocrático, tá? É um perigo também. Vamos fazer uma oração, né? Todos procuramos a felicidade, Senhor. Qual o caminho para encontrá-la? Imerso na vida, às vezes cego, às vezes surdo, vem a voz, Senhor, para poder encontrá-la. É verdade, Senhor, que ela nasce dos espinhos das vitórias, que depende de nossa consciência, que é um horizonte distante
e aproximando-nos desaparece, nesta incerteza, nesta escuridão, ajuda-me, Senhor. Permita-me descobri-la perto ou talvez dentro de mim. Que eu viva em harmonia comigo mesmo e com os outros, conquistando a alegria de viver contente. Senhor, dá-me a força e a imensa alegria de descobrir o grande segredo da vida, fazer o bem, servir com alegria e semear o amor. E assim poder sentir que viver é a verdadeira felicidade. Quando você, numa palestra do batismo, instrui um pai e um padrinho, você não está levando uma palavra de vida apenas para o neófito, apenas para o batizando, mas está levando uma palavra de vida para os pais, para os padrinhos. Às vezes é um momento de conversão para a vida dele, né? Semear o amor sempre, né? Amém. Palavra do Santo Agostinho. Eu fico por aqui, gente. Agradeço a oportunidade mais uma vez de ter falado para vocês pessoalmente e também a oportunidade de você me permitir entrar na sua casa. Forte abraço. Até a próxima.